Podemos nos sentar. Sejam todos bem-vindos. Que alegria nós estarmos juntos nesse domingo, nesse encontro Água Viva. Que bom que você veio. Diz para quem está do seu lado, que bom que você veio, que bom que está aqui. Diz para esse seu irmão aí, ó, saiu lá da toca, né? Veio para cá, veio para esse rincão aí. E hoje, né, tava ali atrás também participando e ouvindo vocês cantando, tava muito bonito aqui, né? Cantando que eu sou um estrangeiro nesse mundo, tô aqui de passagem, né? E olha só, nós estamos hoje iniciando o quê? Uma semana santa. Mas que não seja para nós somente essa semana que antecipa a Páscoa, que a gente precisa viver santamente, que a gente precisa viver buscando as coisas de Deus, né? Todas as semanas precisam ser santas para nós. Sim? É ou não? Sim. Sim. Então, hoje, eu não venho aqui falar para você sobre a Semana Santa. Você já sabe que você precisa confessar, que você precisa viver uma semana, né, de aprofundamento, de se retirar, de diminuir o barulho, para você viver bem a Santa Páscoa. Você já sabe disso, né? Então, não vou falar disso. Vou falar hoje, você está vendo aqui a imagem de Jesus misericordioso? Sim? Sim. Então tá. Então Jesus já chegou aqui no nosso rincão, essa imagem de Jesus misericordioso, porque se aproxima a festa da misericórdia. Nós estamos vivendo, né, já a Semana Santa, mas além da Páscoa, nós vivemos intensamente a festa da misericórdia. E na nossa comunidade, na comunidade Água Viva, um dos traços muito fortes do nosso carisma é a Divina Misericórdia. Deus foi colocando no caminhar de todos esses anos esse traço muito forte de viver essa devoção à Divina Misericórdia. Um outro traço que a gente vive também é a devoção mariana, né? A consagração à Nossa Senhora. Então são duas devoções bem fortes do nosso carisma, a devoção mariana e a devoção à Divina Misericórdia. Mas o que será essa devoção à Divina Misericórdia? É o que a gente vai estar conversando hoje aqui, aprendendo juntos um pouquinho, né? Falando que presente foi esse que Jesus deixou para nós na festa da Divina Misericórdia. E por que o Adão vem falar aqui antes da Páscoa, da festa da Divina Misericórdia? Essa devoção que Jesus deixou, quando ele chamou uma freirinha lá no interior da Europa, lá na Polônia, ele chamou uma irmãzinha lá, uma freirinha, e ele pede para ela que ele queria instituir uma festa, a festa da misericórdia, e que ela seria a secretária dele, ela ia falar por ele, ela que ia fazer com que o Papa, ele instituísse essa festa na Igreja Católica. E é uma freirinha semi-analfabeta, simplesinha lá. Você pensa, a pobre dessa irmãzinha ficou como se Jesus aparecesse hoje para você e dissesse assim: Gabriel, você precisa divulgar ao mundo uma nova devoção. Uma devoção que, por enquanto, ninguém sabe, que eu estou explicando aqui para você. E olha que hoje ainda o Gabriel tem redes sociais, e ele vai bem nas redes sociais, né? Ele está sempre postando lá os stories dele, os vídeos, os reels, né, Gabriel? O Gabriel é bem técnico nisso. Mas se pense bem, essa irmã, quando Jesus começou a aparecer para ela em 1931, não tinha rede social nenhuma, não tinha sinal de internet, não tinha Wi-Fi, não tinha nada para ela divulgar uma devoção. E essa irmãzinha, Santa Faustina, ela toma posse disso e ela assume esse papel como secretária da Divina Misericórdia. E ela fez esse secretariado para Jesus, e muito bem feito. E tudo que Jesus ia aparecendo para a irmã Faustina, ela ia escrevendo em cadernos. E esses cadernos tornou o Diário de Santa Faustina, onde nós temos todos os relatos aqui, onde Jesus apareceu para ela, como que Jesus pediu a festa, como que Jesus ensinou ela a rezar o terço da misericórdia, como que Jesus falou da hora da misericórdia. Jesus recitou para ela a novena da misericórdia, para ela escrever como ele queria que rezasse a novena da misericórdia. Nós temos tudo aqui nesse diário. O meu já está meio antiguinho aqui, mas tem outros modelos novos aí, né? Na loja tem uns modelos, umas capas de luxo, capa dura, muito bonito ali. Depois pode passar na loja e ver. Então, o que nós vemos nesse presente que Jesus nos deu, nessa devoção à Divina Misericórdia?
Essa irmãzinha Santa Faustina que peleou, gente. As almas apareciam para ela pedindo oração, ela passava, né, noites e noites rezando pelas almas, ela sofreu na pele dela as purificações, né, passou por doença, passou por muito sofrimento, mas ela cumpriu aquilo que Jesus pediu, que ela fosse a secretária dele, a secretária da misericórdia. E Jesus coloca na vida dela para ajudar ela a cumprir o seu chamado, para ela cumprir isso que Jesus pediu, cumprir a tarefa dela, coloca um santo padre, um santo papa chamado São João Paulo II, que é um papa também lá da Polônia, um papa polonês, o qual se encantou com toda essa devoção, né? Porque não é em vão que ele já é santo, né? Quando ele faleceu, o povo já aclamava ele, santo, 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 né? Então, São João Paulo II, esse santo, esse papa que mexeu com tudo, mexeu com juventude, mexeu com família, ele criou mais um mistério do Santo Rosário, mistérios luminosos, né? Foi ele que colocou ali um papa de coragem, um papa da verdade, um papa consagrado a Nossa Senhora. Esse santo, São João Paulo II, lá no ano de 2000, ele decretou a festa da misericórdia como Jesus pediu, como está aqui no Diário de Santa Faustina. Jesus pediu no segundo domingo da Páscoa, o domingo após a Páscoa fosse o dia da misericórdia. São João Paulo II decretou lá no ano 2000 e foi o ano que ele canonizou Santa Faustina, essa santa lá do mesmo país dele. Então, Deus coloca para nós muitas vezes algo que a gente pensa assim, como que eu vou cumprir isso? Como que eu vou alcançar essa tarefa que Jesus me passa? Como que eu vou ser um pai como Jesus me pede, um esposo como Jesus me pede, um homem trabalhador, provedor, como que eu vou ser esse educador lá na minha casa? Mas Jesus dá também as ferramentas para nós. Ele dá as ferramentas, assim como ele deu São João Paulo II para Santa Faustina alcançar essa meta que ele deu para ela. A gente precisa estar atento a essas ferramentas que ele nos dá. Nós às vezes ficamos desesperados com a situação, mas nós precisamos estar ligados, né? Nosso olhar a Jesus, como Pedro estava lá vendo Jesus caminhar nas águas. Jesus, eu também quero caminhar, também quero. Jesus diz, vem caminhar. E ele começa a caminhar pela água. Enquanto ele olhava para Jesus, ele estava caminhando nas águas. Mas a partir do momento que ele viu assim, tá ventando, meu Deus, e se eu me afogo? Pedro começou a se afogar. Jesus, me salva. Ele tirou o olhar de Jesus. E quando Jesus nos dá uma meta para a gente cumprir, se eu tirar o foco, se eu tirar o olhar de Jesus, eu vou me afundar, eu vou me afogar. Então Santa Faustina não olhou só pelas dificuldades, não. Ela cumpriu aquilo que Jesus pediu, era para ela rezar pelas almas, ela estava rezando. É para ela rezar por tal coisa, Jesus colocava para ela no diário, hoje vamos rezar por isso, hoje entrega as almas tal, hoje vamos entregar as almas que está acontecendo isso, as almas tíbias, isso e aquilo. E ela estava ali rezando, né, passando por diversos tipos de purificações, e Santa Faustina não desistiu. E essa devoção chegou até nós. E chegou também aqui, até a comunidade Água Viva. É algo novo, porque você pense bem, São João Paulo II decretou isso no ano 2000, nós estamos em 2025. Então nós estamos vivendo esse ano o jubileu, 25 anos da Festa da Misericórdia. 25 anos que o Papa decretou o Domingo da Misericórdia. Então é um ano de festa, nós estamos em festa e por isso que nós precisamos preparar bem o nosso coração para a Festa da Misericórdia. Mas por que falar isso hoje? Porque a Festa da Misericórdia, ela inicia na Sexta-feira Santa. Ela inicia essa semana agora. Sexta-feira Santa que inicia a festa. Por quê? Porque a festa está ligada à novena da misericórdia. A novena se inicia na Sexta-feira Santa. Então nós precisamos estar preparados para viver bem essa festa. E é uma festa que não precisa convite. Jesus não manda convite escrito para você, nem lá no seu e-mail, nem nada. É uma festa que é para quem se sente pecador. Para quem precisa, para quem necessita da misericórdia do Senhor, é bem-vindo nessa festa. E olhe só, nunca o mundo precisou tanto da misericórdia como a gente precisa agora. Nunca. Nós estamos vivendo tempos em que
Nós estamos vendo aí que os nossos pecados, as nossas misérias aí estão transbordando. Sim ou não? O que nós temos visto? Cochicha com quem está aí do seu lado aí assim. O que nós temos visto? Que tantas notícias nós temos visto nesse mundo? Pergunta para esse irmão aí que está do seu lado. Você acha que nós merecemos o céu? Com tanta facilidade para você não ser de Deus, tanta facilidade para você viver uma traição, tanta facilidade para você viver só o pecado, tanta facilidade para você viver as coisas que te fazem a tua carne querer cada dia mais, os prazeres dessa vida. Você acha que a gente merece o céu? Seja bem sincero. Você acha que hoje, acontecesse de nosso Senhor Jesus Cristo adentrar ali o rincão e dissesse assim, hoje eu vou apartar aqui os da direita e os da esquerda. Você acha que nós estaríamos na direita com o Senhor para ir para o céu? Nós merecemos o céu? Com o que a gente tem vivido, meu irmão, do jeito que a nossa comunidade caminha, nós estamos caminhando na direção reto, em alta velocidade, sabe para onde? Para o inferno. Como vai falar isso? Eu digo para você, nós estamos em alta velocidade para o inferno. As internets estão aí, né? Há muitos milhões de megas e via satélites e tudo cada vez mais aceleradas, e assim está teu caminho para o inferno, cada dia mais. Você não vive mais sem um Wi-Fi, você não vive mais sem uma internet. Nós estamos cada dia mais acelerando o carrão, engatando lá a marcha reduzida para a gente pegar cada vez mais velocidade, mas para você ir para o inferno, não para buscar o céu. As buscas de céu são mínimas na sua vida. Estou mentindo? São mínimas, gente. Nós não conseguimos tirar, tem dias que a gente não consegue tirar 30 minutos para rezar o Santo Terço. Mas você já olhou tudo que tinha que olhar. Você saiu para trabalhar, você cumpriu sua obrigação lá, você pegou seu celular, você olhou todas as atualizações, mas você não conseguiu buscar o céu nem 30 minutos do seu dia. Nós estamos aceleradamente indo para o inferno. E sabe o que é de mais pior? Mais pior, dizia o Padre Léo, é mais que pior, que a humanidade está fazendo pouco caso disso. Pouco caso. Porque você acha que você nunca vai morrer, você acha que nunca vai chegar a tua hora, que nunca Deus vai te chamar. Você acha que você pode viver assim do jeito que você está, e assim vai. E ai de quem falar. E se falarem na comunidade, estou saindo. Estou saindo do meu ministério porque não aguento mais que me falem, me corrijam e não sei o que, não sei o que. Nós estamos vivendo um tempo assim. Cada dia mais. Acelerando mais o nosso carro. Mas Jesus olhando para tudo isso. E olhe bem. Jesus começou a aparecer a Santa Faustina em 1931. Não faz 100 anos ainda. Nós estamos em 2025. A devoção já foi aprovada pela igreja, já existe há 25 anos, então é algo muito recente. E o que Jesus diz para nós? Nós pegarmos o Diário Santa Faustina lá no número 998, Jesus vai dizer assim, estou dando à humanidade, estou dando à comunidade Água Viva, a última tábua de salvação, isto é, o refúgio na minha misericórdia. O meu coração se alegra com esta festa. O que é essa última tábua de salvação? A gente fica pensando, o que Jesus quer dizer com essa última tábua de salvação? Aí essa expressão nos lembra o quê? Nos remete àquelas grandes navegações. Né? A gente vai estudar na história, tinha as grandes navegações que aconteciam nos tempos dos descobrimentos, inclusive no descobrimento da América, né? As embarcações eram feitas todas de madeira, né? As caravelas, os barcos, né? E quando acontecia algum naufrágio, as pessoas se desesperavam para se salvar naquilo ali. Não tinha bote salva-vidas, aquelas coisas assim. Elas queriam se salvar, não morrer afogada ali, né? Então faziam de tudo para se salvar, se encontrasse um barco próximo, alguma coisa. Mas quando nada disso resolvia, o que acontecia? A última oportunidade de se salvar era juntar uma tábua daquele navio que estava em naufrágio, se agarrar nela ali e ficava flutuando na água até que chegasse algum resgate.
Aquela era a última tábua de salvação. Você pegava uma tábua ali e se agarrava ali para você não naufragar, para você não morrer afogado. Aí Jesus vem dar essa devoção para nós, a última tábua de salvação. E olhe só, a misericórdia divina é para esse mundo, essa última tábua de salvação, porque nós estamos vivendo esse mundo aí só de pecado, de vida velha, de vida estragada. Jesus nos dá esse presente. Fala para quem está aí do seu lado, para quem está atrás de você, na frente. É um presente essa devoção que Jesus nos dá. É um presente isso que Jesus deixou para nós. Ele presenteou você, irmão. Escuta isso. Ele presenteou você, Gabriel. E olha só. Jesus nos presenteia com essa devoção. E o próprio Jesus, ele ensina a Santa Faustina toda essa devoção. Não é algo inventado. Não é algo que homens ou mulheres escreveram. A própria novena da Divina Misericórdia, que existe a novena de muitos santos, Santa Teresinha, São Francisco, Santo Antônio, né? Tem novena para todos os santos, São José, mas foram escritas e essa foi ditada pelo próprio Jesus. O próprio Jesus ditou a Santa Faustina essa novena. É uma devoção que o próprio Jesus nos deixou, nos pediu, nos presenteou. Por isso que eu quero convidar você para essa semana nós estarmos preparando o nosso coração para essa festa que se inicia sexta-feira. E vai iniciar aqui nesse rincão, sexta-feira, às 5h30 da tarde. 5h30 da tarde é o primeiro dia da nossa novena. Então, eu já quero estar convidando você a você escrevendo seus pedidos, a você trazer seus pedidos até aqui para a gente rezar junto, para a gente entregar a Jesus Misericordioso juntos esses pedidos. Agradecimentos, né? Quantas graças já alcançamos através da Divina Misericórdia, mas vamos nos unir juntos, né? Vamos estar juntos nessa novena. Então iniciamos sexta-feira, 5h30 da tarde aqui. Olha só, Jesus vem falar também para Santa Faustina, vem ditar para ela o terço da misericórdia. O terço foi o próprio Jesus que ensinou. E é assim, ó, Jesus revelou, a Santa Faustina fez com que ela tivesse uma visão que o anjo da ira divina iria castigar uma cidade toda por conta de seus muitos pecados. Aí Santa Faustina rezou e pediu: Deus tem de misericórdia desse povo, eles vão fazer penitência, eles vão mudar, eu estou aqui rezando por eles, eles vão se arrepender. Senhor, concede a essas pobres almas para que se arrependam. E o anjo, a visão que ela tinha, que o anjo se apressava, se apresentava cada vez mais determinado, mais severo, assim, né? Então Jesus, ouvindo a oração de Santa Faustina, ele ensina a ela a fazer a seguinte oração: Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a água de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro. E olha só, Jesus ensina Santa Faustina a rezar isso. E quando ela começou a rezar esta oração, ela viu que o anjo da ira divina ia perdendo força. Ele ia se retraindo, se recolhendo. E olha só, os anjos são seres puríssimos, né? Eles não pecam e são puríssimos, são racionais e eles veem as injustiças que nós cometemos. Mas Deus permitiu que o anjo fosse lá para praticar a justiça. Permitiu o anjo ir, mas Jesus depois tira a força do anjo através do terço da misericórdia. Por isso que esse terço é tão poderoso, é tão eficaz, porque nele está, sabe o quê? Nisso que a gente rezou agora, que a gente falou agora, nele está o santo sacrifício da missa. Já sabia disso? Nessas palavras que nós acabamos de recitar, está o santo sacrifício do Calvário, o santo sacrifício da Santa Missa. Todas as pessoas que rezam em qualquer lugar desse mundo, o terço da misericórdia
estão se unindo a algum sacerdote que em algum lugar oferece o santo sacrifício da missa. Em algum lugar do mundo agora nós temos algum padre rezando alguma santa missa. São milhares de santa missas que são rezadas, né, durante o dia. Em algum país, em algum local, tem um padre rezando. E olha só, com o terço Jesus está dando a nós leigos a oportunidade de nos unirmos a um sacerdote com uma alma pura e santa, que está lá oferecendo uma missa em qualquer lugar do mundo. Os fiéis se unem a essa santa missa e oferecem junto com o sacerdote o corpo e o sangue, a alma e a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos pecados próprios e do mundo inteiro. Para que Deus dê mais tempo de conversão antes que Deus dê seu amoroso castigo. Jesus nos ensina esse terço da misericórdia. Às vezes a gente pensa assim, mas nós já estamos vivendo um tempo de justiça, nós já estamos vendo tanta coisa acontecer. Não estamos, não, hoje nós estamos ainda vivendo um tempo de misericórdia. Nós estamos ainda vivendo um tempo, um presente que o Senhor está nos dando essa devoção para nós vivermos bem. Ainda a mão do Senhor está lá assim, ó. Está aqui, ó, nos abençoando ainda. Nós não imaginamos o que é um castigo, a ira divina. Então, hoje, o Senhor vem falar para nós, vem nos reforçar isso que Ele ensina a Santa Faustina e ensina a cada um de nós através do Diário Santa Faustina, através dessa devoção, como que nós podemos viver bem essa devoção à Divina Misericórdia. E eu quero falar para vocês, então, das formas da devoção à Divina Misericórdia, para nós começarmos hoje já vivendo bem. A primeira forma de viver bem a Divina Misericórdia é a veneração da imagem de Jesus misericordioso. O próprio Jesus pede a Santa Faustina para pintar uma imagem a ela. Aí Jesus fala para ela, né, que essa imagem que ele aparece para ela é o meu olhar, ele diz assim, o meu olhar nesta imagem é o mesmo que eu tinha lá na cruz. A mão direita levantada para abençoar, não é para bater, se vingar. A mão no coração revela a sua escolha em nos amar, se oferecer por nós. E a primeira vez que Santa Faustina pediu para pintar o quadro, ela começou a chorar. E ela dizia que Jesus está muito feio, e Jesus aparece para ela, Jesus muito lindo. Mas Jesus disse para ela assim, né, minha filha, o importante é a graça que eu estou dando pela veneração da minha imagem. Não se preocupa se está mais bonito, se está mais feio. Se a gente assistir o filme lá de Santa Faustina, a gente vai ver que vem um pintor, pinta, ela diz, não é assim, né? Daí quando vem uns assim, agora é assim, caprichou. Não é assim. E ela entra em pânico lá, assim, porque não está conseguindo, porque Jesus, a imagem é tão linda que nenhum pintor conseguia colocar ali, né? Naquele quadro, essa imagem. Aí a gente vê nessa imagem os pés de Jesus. Você pode ver, né? Os pés feridos de Jesus. Eles estão em movimento. Eles estão caminhando em sua direção. Na minha direção. Está sempre em movimento. A túnica branca de Jesus, né? Ela testemunha a vitória sobre a morte. Já não está mais ferido. Jesus venceu a morte. Aí nós vemos os raios, né? Os raios pálidos. A água que justifica as almas. Esse é o raio mais pálido, mais branquinho, né? Representa a água, o raio mais vermelho é o sangue, né, que jorrou do peito de Jesus. Então o raio mais pálido significa água, que justifica as almas, a água do batismo, mas também a confissão que lava a alma. E o raio vermelho, o sangue que é a vida, que nós recebemos na Eucaristia. Ambos os raios jorraram, Jesus diz assim, do diário, ambos os raios jorraram das entranhas da minha misericórdia, quando na cruz o meu coração agonizante foi aberto pela lança.
Esses raios defendem as almas da ira do meu Pai. Feliz aquele que viver a sua sombra, porque não será atingido pelo braço da justiça de Deus. Desejo que o primeiro domingo, depois da Páscoa, seja a festa da misericórdia. E como é bom, quando a gente é criança, que a gente está lá com medo, que a gente está passando por alguma dificuldade, a gente vai pertinho do pai, pertinho da mãe, né? Às vezes a gente corre para a cama da mãe lá, para a cama do pai, né? Porque a gente se sente protegido, né? Às vezes lá em casa dá umas coisas lá, aparece mais alguém na nossa cama lá. Aí tá acontecendo alguma coisa, sonhou com alguma coisa, né? A gente corre, né? Os braços lá assim, quer ficar pertinho. E Jesus nos deixa os raios dele para nos protegerem. E por que nós não pedimos para estarmos sob a proteção dos raios da misericórdia do Senhor? Ele nos deixa aqui para nos defender da própria ira do nosso Pai, porque nós precisamos reconhecer que nós somos miseráveis, nós somos pecadores, nós não merecemos o céu com as atitudes que nós temos. E olha só, Jesus pede a Santa Faustina ainda que escreva embaixo ali, né? Jesus, eu confio em vós. Essa assinatura o próprio Jesus pediu para ela colocar. Ele coloca no parágrafo 327 aqui do diário, se você pegar aqui, vai estar escrito assim: ofereço aos homens, ao povo todo, né? Ofereço aos homens um vaso com o qual devem vir buscar graças na fonte da misericórdia. Esse vaso é a imagem com a inscrição: Jesus, eu confio em vós. Como se fosse um vaso, né? Como se a gente fosse pegar um vaso e encher de água e buscar água até tal lugar, né? Jesus deixa esse vaso para buscar as graças, essa imagem. E Jesus diz mais ainda: por meio dessa imagem concederei muitas graças às almas, que toda alma tenha por isso acesso a ela. Nós já vimos muitos testemunhos através de um simples quadrinho da misericórdia, pequenininho, que uma mãe colocou num quarto de um filho. Inclusive na Canção Nova, um dia, assistindo a Festa da Misericórdia, o acampamento lá da Misericórdia, tinha um irmão que lhe dava um testemunho que ele viveu uma vida muito mundana, Mauro, o nome dele. E ele chegou ao ponto assim que ele estava até para fazer uma cirurgia para trocar de sexo. Estava vivendo uma vida totalmente desregrada. E quando ele estava já com a cirurgia marcada, estava vivendo assim, né? Ele queria ser mulher de todo jeito, estava lá vivendo uma vida assim totalmente perdido mesmo nesse mundo. A mãe dele vai lá e coloca um quadrinho de Jesus misericordioso. E ela não falou nada para esse filho. Ela foi lá e colocou lá na cômoda dele e deixou lá o quadrinho. E certa noite, quando ele já estava com a cirurgia marcada para fazer lá, cortar e tal, ele olha para aquele quadro de Jesus misericordioso e Jesus fala com ele. E a partir daquele instante, ele começa a mudar de vida. Desmarca essa cirurgia, começa a tirar os brincos que ele usava, começa a parar de aplicar silicone onde ele aplicava. E vocês precisam ver tamanho testemunho da vida desse rapaz. E como esse, né, que eu ouvi na Canção Nova, quantos outros assim já vieram nos relatar aqui, e só colocar um quadro dentro de casa, um quadro no quarto do filho, essa imagem de Jesus misericordioso, quanta mudança de vida já aconteceu. Então, uma das formas da devoção é a veneração da imagem de Jesus misericordioso. Anote aí. Um segundo ponto da devoção à Divina Misericórdia é a própria festa da misericórdia, que é ligada à novena da misericórdia. Então, para acontecer a festa, nós vivemos a novena da misericórdia, que é um terceiro ponto, tá? A novena é um dos elementos mais presentes na religiosidade do nosso povo, né? Uma devoção popular, como eu falei antes, a gente reza para vários santos, as novenas aí, mas essa novena, Jesus foi conduzindo Santa Faustina a escrever. Então,
ele diz assim, no diário 1209, no parágrafo 1209, Jesus vai dizer assim: em cada dia da novena, conduzirás ao meu coração um grupo diferente de almas, e as mergulharás no oceano da minha misericórdia. Eu conduzirei todas as almas à casa do meu Pai. Por minha parte, nada negarei a nenhuma delas, daquelas almas que tu conduzirás à fonte da minha misericórdia. Cada dia pedirás a meu Pai, pela minha amarga paixão, graças a essas almas. Aí a novena é rezada junto com o terço da Divina Misericórdia. A gente reza a novena que está pedindo no diário, e depois a gente reza junto o terço da Misericórdia. É preciso a gente rezar a novena para nos prepararmos para a festa da Misericórdia. Aí vem a festa. Aí Jesus diz o que? Desejo que a festa da misericórdia seja refúgio e abrigo para todas as almas, especialmente para os pobres pecadores. E Jesus deixa uma promessa para nós nesse dia da festa. Ele vai dizer assim: neste dia estão abertas as entranhas da minha misericórdia. Derramo todo um mar de graças sobre aquelas almas que se aproximam da fonte da minha misericórdia. A alma que for à confissão e receber a sagrada comunhão obterá remissão total das culpas e das penas. Nesse dia estão abertas todas as comportas divinas, pelas quais se derramam as graças, que nenhuma alma receie vir a mim, ainda que seus pecados sejam tão vivos como o escarlate. Então, nesse dia nós alcançamos as indulgências plenárias. Que são indulgências plenárias? Nós temos ouvido porque nós estamos vivendo esse tempo, esse ano jubilar da nossa igreja, 2025. É um ano que nós podemos alcançar várias vezes a indulgência plenária, mas toda a festa da misericórdia, Jesus deixou isso para nós alcançarmos. O que é, então, indulgência plenária? Quando nós, vamos dar um exemplo bem simples. Quando nós pecamos, nós pregamos um prego. Como se fosse pregar um prego aqui nessa parede. Prego é o pecado, né? Tá lá. Tá ali o pecado. Nós vamos lá confessar. Chegamos no confessionário, é como se a gente fosse, né? Como eu estava falando aqui, Deus nos dá as ferramentas. Os sacramentos são ferramentas. Então, como se fosse pegar o martelo ou o pé de cabra e arranquei o prego, confessei meu pecado. Confessei, me arrependi, pedi perdão, arranquei o prego. Mas, olha aqui a marca, ficou o buraquinho do prego. Ficou. Tá sem o prego, mas ficou o buraco. Ficou a marca do pecado. E o que é indulgência plenária? Isso aqui, esse buraco aqui, é a consequência do meu pecado. Ficou a marca ali. A indulgência plenária, ela apaga as marcas do nosso pecado. É como se eu pegasse uma massa corrida, a gente vai preparar a parede para pintar, tapei o buraquinho ali. A indulgência plenária é como se fosse essa massa corrida, que eu vou tapando o buraquinho, a consequência, né, que eu fiz pregando um prego ali, pecando. Então, Deus nos dá. Porque se eu não alcançar aqui essas indulgências plenárias, não aproveitar essas festas que a igreja tem, esse tempo que Deus nos dá de misericórdia, vou dizer para você, não vou dizer que não tem problema, porque nós vamos ter que purificar tudo isso. Daí sabe aonde que é? Se você tiver chance de ir para o purgatório. Senão, a gente pode ter uma chance de ir direto para o inferno, né? Se não me arrepender aqui. Então, se a gente for para o purgatório, a gente vai estar purificando tudo isso lá. Mas que bom se a gente conseguir purificar já antes, né? Porque o purgatório não é ao mesmo tempo que a gente vive aqui, não é assim uma cartilha que diz assim, se você for lá, você rezar tal coisa você vai alcançar, você vai ficar menos tempo lá. Não. O purgatório é um tempo bem diferente do nosso. Bem diferente. Nós já tratamos algumas vezes aqui de alguns relatos de santos que tiveram, né, a visão do purgatório e que contaram coisas excepcionais para nós, né? Num livro que eu li, que é de Monsenhor Ascânio,
ele vai relatar lá de uma irmã que tem a visão do purgatório, em que ela conta coisas impressionantes, tá? Inclusive ela conta de um papa, pense bem, um papa que deve rezar um pouco mais que você. Esse papa estava no purgatório há mais de 400 anos. Que reza muito mais que eu, né? O papa, pense bem. Há 400 anos no purgatório. Pense bem, gente. Então, é um tempo bem diferente do nosso. Aí a gente pensa assim, Jesus me dá um presente aqui para eu viver bem essa devoção à Divina Misericórdia, para eu mudar de vida, para eu me salvar, e eu não vou aproveitar por quê? Deus me dá um presente, eu guardo no meu guarda-roupa e não abro esse presente, Marcos. Não tiro o top lá da caixinha, não tiro aquele presente bonito que tem, aquele papel bonito. Eu não vejo o que é, eu pego e guardo lá. E não vivo isso. Nós estamos hoje sendo convidados a viver essa devoção. E o objetivo dessa festa da misericórdia na nossa vida, sabe o que é? É estreitar o nosso laço com Jesus. Estreitar os laços entre nós, e quando nós estamos em pecado, que nós nos sentimos indignos de nos aproximar de Jesus. Né? Muitas vezes começam a vir pensamentos de indignidade, de não aceitação, vai brotando em nós um medo de Deus, como se Deus não quisesse se aproximar de nós, por nós sermos tão pecadores. Deus não quer que você tenha medo de se aproximar dele. Deus não quer que você tenha medo, não. Porque o amor dele ultrapassa qualquer barreira. E o próprio Jesus disse para nós, né? Que ele veio para os pecadores, não para os sãos. E nós precisamos saber que nós só vamos ficar livres do pecado quando nós morrermos. Por isso que nós vamos lutando contra o pecado. Enquanto nós estivermos vida, nós temos que ir lutando para não cometer pecado, para me aproximar cada vez mais da misericórdia do Senhor, para que ela vá me purificando dos meus pecados, tendo essa confiança em Jesus. Aí um outro ponto para nós vermos bem essa devoção à Divina Misericórdia é algo muito simples, é a hora da misericórdia, às 15 horas, às 3 da tarde. É a hora da paixão do Senhor. Nós podemos colocar nosso celular para despertar, para dar um toquinho, para a gente lembrar dessa hora. Olha o que Jesus disse no diário aqui para nós. Às 3 horas da tarde, implora a minha misericórdia, especialmente pelos pecadores, e ao menos por um breve tempo, reflete sobre a minha paixão, especialmente sobre o abandono em que me encontrei no momento da agonia. Esta é a hora da grande misericórdia para o mundo inteiro. Permitirei que penetres na minha tristeza mortal. Nessa hora, nada negarei à alma que me pedir em nome da minha paixão. Você já viu que promessa é essa? Nessa hora, nada negarei à alma que me pedir em nome da minha paixão. Então, se às 3 da tarde nós estamos lá no nosso trabalho, a gente não consegue rezar, parar e rezar o terço, pelo menos vamos meditar por um instante. Vamos lembrar que nessa hora Jesus estava lá na cruz, na hora de uma agonia extrema, suando sangue. Estava lá Jesus crucificado às 3 da tarde, por mim, por você, pelos seus, pela sua família. Vamos lembrar disso, dessa hora da misericórdia. Aí o quinto ponto, para vivermos bem a devoção de misericórdia, é o terço. Jesus vem dizer para nós, ainda que o pecador seja mais endurecido, se recitar esse terço uma só vez, alcançará a graça da minha misericórdia. Então, e ele nos promete muito que na hora da nossa morte, esse terço vai nos ajudar muito, muito mesmo. Esse terço da misericórdia, nós temos vários relatos também de testemunhos de almas que estavam lá, né, agonizando, não conseguiam morrer, e que a família ali rezou o terço da misericórdia e foi silenciando, né? Então Jesus diz assim,
para Santa Faustina: minha filha, exorta as almas a rezarem esse terço que te dei. Pela recitação desse terço, agrada-me dar tudo o que me peçam. Escreve aí, minha filha, que quando recitarem esse terço junto aos agonizantes, eu me colocarei entre o Pai e a alma agonizante, não como um justo juiz, mas como Salvador misericordioso. As almas que rezarem esse terço serão envolvidas pela minha misericórdia durante a sua vida e de modo particular na hora da morte. De modo particular na hora da morte. Naquela hora decisiva, Jesus está ali e nos deixa esse terço. Porque aquilo que a gente tinha falado antes ali do anjo, né? Esse terço acalma a ira divina. Acalma talvez um castigo. Acalma a ação de Deus na nossa vida. Esse terço faz com que o próprio Deus se acalme em relação a mim, tão pecador, tão miserável. E falar para vocês, o quinto ponto é a divulgação do culto da misericórdia. Sexto ponto, desculpa, não é o quinto. O sexto, esse da divulgação, também recebe graças e promessas de Jesus. A gente ser um divulgador da devoção à Divina Misericórdia. Jesus vem dizer no diário, no parágrafo 164, sempre que quiseres proporcionar-me alegria, fala ao mundo da minha grande e insondável misericórdia. Falar aos outros dessa devoção é algo que nos ajuda a viver muito bem a devoção à Divina Misericórdia. E a gente pode oferecer um quadro, uma pessoa que está precisando, conta para ela sobre a misericórdia, compra um quadrinho, dá para alguém, né? Uma imagenzinha de Jesus misericordioso, ensina o terço, né? Imprime lá, entrega lá como que reza o terço, ensina uma pessoa a rezar o terço, né? Envia uma mensagem para a pessoa: estamos na hora da misericórdia, vamos rezar o terço aí, eu aqui, você aí na sua casa, teu trabalho, vamos rezar o terço, está na hora da misericórdia. Isso é ser um divulgador da Divina Misericórdia. Jesus nos pede isso. Então, é a gente divulgar, dar uma alegria enorme para o coração de Jesus, divulgar. E assim, um dos pontos chaves dessa devoção é o que Jesus mesmo pediu para deixar escrito ali: Jesus, eu confio em vós, é essa confiança, porque Jesus diz assim, ó: as graças da minha misericórdia colhem-se como um único vaso, que é a confiança. Quanto mais a alma confiar, tanto mais receberá. E que dificuldade que nós temos de confiar, né? A gente está sempre querendo pedir, mas ao mesmo tempo desconfiando. A gente já pede achando assim, mas se não aconteceu, eu vou fazer tal coisa. E Jesus pede uma total confiança a nós. E ele diz para nós: quanta dor me causa a falta de confiança em minha bondade. Os pecados que me ferem mais dolorosamente são os de desconfiança. Já pensou? A gente causa dor em Jesus de desconfiar da misericórdia dele. Aí Jesus pede assim, escreve para Santa Faustina, escreve que quanto maior a miséria da alma, tanto mais direito tem a minha misericórdia. Exorta todas as almas a confiança no inconcebível abismo da minha misericórdia, porque desejo salvá-las todas as almas. A fonte da minha misericórdia foi na cruz aberta com a lança para todas as almas. Não excluí a ninguém. Jesus não excluiu ninguém. E aí, a gente vivendo essa confiança, a gente precisa daí também ter uma ação, viver obras de misericórdia. Então, ele indica até para nós aqui no diário, diz assim, eu indico 3 maneiras de praticar a misericórdia com o próximo. A primeira é a ação, a segunda é a palavra, a terceira é a oração. Nesses 3 graus repousa a plenitude da misericórdia, pois constituem uma prova irrefutável do amor por mim. É deste modo que a alma glorifica e honra a minha misericórdia. Então eu precisava falar isso hoje, nós precisávamos falar isso com vocês, preparar o nosso coração
para essa festa que se inicia nessa Sexta-feira Santa. E é uma festa porque quando que a gente faz uma festa? Quando a gente quer comemorar algo, algum acontecimento, algum aniversário, algo assim, né? A gente quer festejar. E Jesus quer festejar conosco, quer festejar com você, quer festejar comigo essa alegria, né, de ele ter vencido a morte, Jesus já ter ressuscitado, mas que ele deixa para nós essa devoção porque ele quer ver cada um de nós no céu. Ele quer ver, por isso que existe essa festa da misericórdia. Ele não quer ver você indo para o inferno. Ele não quer ver você gramear lá por muitos anos no purgatório. Jesus quer que você busque essa devoção para nós irmos juntos para o céu. E se você está aqui hoje na comunidade Água Viva, não é por acaso. É porque um dia também Jesus nos pediu que nós vivêssemos, começássemos a viver essa devoção à Divina Misericórdia, para que juntos nós pegássemos um na mão do outro e dissesse, vamos junto, irmão. Não vou deixar você cair aí, vamos junto para o céu, vamos lutar junto, vamos confiar. Jesus, eu confio em vós, tá com um problema lá, vem cá, vamos lá, vamos junto. Nós temos essa devoção, nós temos a hora da misericórdia, vamos juntos clamar. Porque Jesus quer ver você no céu. Ele não quer mais ver você indo aceleradamente para o inferno. Por isso convido você, fiquemos em pé. E quero convidar você, olhando para essa imagem de Jesus misericordioso,